eles dizem que nós estamos vivendo justamente na sexta dispensação. E para que entremos no milênio agora, e eles não creem no milênio como nós acreditamos, mas para entrarmos no milênio, alguns eventos devem acontecer. Quais são esses eventos? Primeiro, a igreja deve ser arrebatada. Esse é o ponto de partida. E na mentalidade dispensacionalista, a igreja ser arrebatada não está relacionada com a segunda vinda de Jesus. Por isso que não adianta você argumentar com alguém que acredita nisso, mostrando textos que dizem respeito à segunda vinda de Jesus, se você primeiro não convence essa pessoa que arrebatamento e segunda vinda são a mesma coisa. Esse é o primeiro passo para conversar com um dispensacionalista. Convencer que arrebatamento e segunda vinda são a mesma coisa. Então eles dizem que a igreja é arrebatada secretamente, ninguém vai ver, exatamente como acabamos de ver aqui no vídeo que ilustra essa experiência. A partir daí, a Terra ela passará por um período de 7 anos. Eles dividem esses 7 anos em 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação, de grande tribulação. Por quê? Porque nessa época, dizem eles que surgirá o anticristo. E para aqueles que ficaram aqui na terra, que não é a igreja, são só os judeus e todos os ímpios, eles terão uma segunda chance. E aí quando o anticristo se manifestar, que na visão deles é um líder político, todos aqueles que permaneceram aqui terão a oportunidade de ouvirem o evangelho sendo pregado agora pelos judeus. Porque na visão deles, os judeus se converterão e pregarão o evangelho para o restante do mundo e serão perseguidos por esse líder político que eles chamam de anticristo. Aí também aparece o falso profeta, que na visão deles é um líder religioso, e a besta, que eles dizem ser um deus de qualquer outra religião que não seja cristã. Essa é, diria, a trindade falsa na visão dos dispensacionalistas. Isso dará curso para a última grande batalha do Armagedon, e depois da batalha do Armagedon, que é a conclusão dos 7 últimos anos, Jesus finalmente vem pela segunda vez. É isso que eles acreditam. Quando Jesus vem pela segunda vez, aí então inicia-se o milênio, nós temos um período, portanto, de 1000 anos de reinado de Cristo na Terra, começa o juízo final, e então acontece a promessa de um novo céu e uma nova terra. Em síntese, é isso que os dispensacionalistas acreditam. Acreditar dessa maneira, muitos problemas, eu separei apenas 6 aqui para vocês. Mas eu queria que vocês prestassem muito atenção nas implicações doutrinárias de defender o dispensacionalismo. A primeira delas, dividir o plano de Deus em 7 dispensações. A pergunta é a seguinte: onde está na Bíblia que Deus dividiu o plano dele em 7 dispensações? Em lugar nenhum. Alguns diriam, mas tem os 7 selos e as 7 igrejas. Mas isso não tem nada a ver com as 7 dispensações que nós acabamos de ver ali. Nada a ver. Um outro problema, que é o segundo, é que os dispensacionalistas acreditam que no Antigo Testamento o povo de Deus era salvo, sabe pelo quê? Pelas obras. Isso é um absurdo. É uma agressão contra a Bíblia Sagrada. Porque desde o Antigo Testamento, o único meio para que alguém fosse salvo era a graça de Deus. E não as obras da lei. Isso é um erro teológico gravíssimo. Como se no Antigo Testamento a salvação em Cristo não fosse uma realidade. E o dispensacionalismo defende assim. Eu acredito que vocês hoje, o pastor Douglas pregou aqui, por exemplo, e ele comentou dessa dicotomia que se faz entre Antigo e Novo Testamento. Isso é um erro. E uma das razões é os pressupostos dispensacionalistas, que nós já vamos entrar no principal deles aqui. Terceiro problema, eles fazem uma divisão entre promessas que Deus faz para um reino que é terreno e promessas que Deus faz para a igreja que é espiritual. Eles dizem que uma coisa é Deus fazer a promessa para o judeu de um reino, isso é para esse mundo. Outra coisa são promessas para a igreja, que é para o reino dos céus, não dessa terra. Quarto problema, dividir o conteúdo do evangelho de acordo com um grupo de pessoas. Sabe o que eles dizem? Deus tem um evangelho para o judeu e um evangelho para o gentio. Eles ainda têm mais 2 que eu não me lembro aqui de cabeça. Quinto problema, interpretar a Bíblia dividida entre Israel e igreja.
Para você que é adventista, quando nós falamos de Israel, o que vem na sua mente? Israel, quem é Israel? Somos nós, a igreja, na verdade, mas para um dispensacionalista, falar em Israel para ele, sabe para onde a mente dele vai? Lá para o Oriente Médio. Não tem absolutamente nada a ver com igreja. Igreja é igreja, Israel é Israel. E finalmente, o sexto problema, erros de interpretação das profecias de Daniel e Apocalipse, principalmente do chifre pequeno e da besta que sobe do mar. Na realidade, eu diria ainda que a doutrina dispensacionalista não foi inventada por John Nelson Darby e tampouco por Margaret MacDonald. A doutrina dispensacionalista foi desenvolvida por um jesuíta lá no século XVI, depois de Cristo, obviamente. Porque o objetivo deles era desviar o foco de interpretação das profecias de Martinho Lutero e tantos outros reformadores que apontavam o anticristo, vocês sabem para quem? Para a igreja que dominava o mundo naquela época. Então, dois jesuítas começam a estudar as profecias e fazem agora uma reciclagem, uma releitura das profecias. Um desenvolve uma escola de interpretação profética, que é a escola preterista, ou seja, todas as profecias se cumpriram no passado. Um outro, que é o responsável pelo dispensacionalismo, desenvolve a escola de interpretação profética futurista, ou seja, todas as profecias se cumprirão no futuro. Eu esqueci de dizer, sabe de onde eles tiram essa ideia dos 7 anos? De uma profecia que nós conhecemos muito bem. Daniel, capítulo 9, a profecia das 70 semanas. Eles dizem que a última semana, ou seja, 7 anos, é um parênteses profético que se cumprirá só nos últimos dias, que não tem nada a ver essa história de 2.300 tardes e manhãs que nós explicamos relacionando uma profecia com a outra. Então, erros gravíssimos. Os evangélicos estão ainda esperando o anticristo, quando o anticristo já se manifestou há muito tempo, desde a Idade Média, e está agindo no mundo ainda nos dias de hoje. Mas aí você deve se perguntar, né? Mas então, de onde surgiram todos esses erros? Como é que pode eles lerem a mesma Bíblia que nós lemos e tirarem conclusões tão diferentes como aquelas que nós temos tirado até aqui? Isso se chama pressuposto. Quando você lê a Bíblia com conceitos formados antecipadamente, com algumas ideias pré-concebidas, com algumas conjecturas que não têm texto para fundamentar, isso é um problema. E sabe qual é o maior pressuposto dos dispensacionalistas? É acreditar que Deus tem um plano para Israel e um plano para a igreja. Esse é o maior problema. É por isso que não adianta você tentar estudar com alguém crente no dispensacionalismo, se você não começa a desfazer esse pressuposto equivocado. E será que nós temos como pela Bíblia mostrar que Deus não tem um plano diferente para Israel e para a igreja? Temos ou não temos? Com certeza. Antes de mostrar dentro da Bíblia, olha só esse texto que foi escrito por um defensor do dispensacionalismo. Ele foi fundador e o primeiro presidente do seminário de Dallas, onde as doutrinas dispensacionalistas foram bastante divulgadas nos Estados Unidos. E olha só o que ele diz, bastante atenção aqui na visão dicotômica desse homem. O fato de que a revelação concernente tanto a Israel como a igreja inclui a verdade acerca de Deus, da santidade, do pecado e da redenção pelo sangue, não elimina um conjunto de maior verdades em que se revela que os israelitas vêm a ser o que são por nascimento natural, ao passo que os cristãos vêm a ser o que são por nascimento espiritual. E o texto segue. Que os israelitas foram designados para viver e servir debaixo de um sistema meritório e legal, ou seja, pelas obras, ao passo que os cristãos vivem e servem debaixo de um sistema da graça. Que os israelitas, como uma nação, têm a sua cidadania agora e o seu destino futuro se concentra somente nessa terra, estendendo-se até a nova terra que está por vir. E o texto termina dizendo:
ao passo que os cristãos têm sua cidadania e destino futuro centralizados somente no céu, estendendo-se até os novos céus que ainda hão de ser cridos. Então isso daqui é um erro. E eles entendem as coisas dessa maneira. Mas o que a Bíblia diz? Será que a Bíblia está de acordo com essa divisão entre Israel e igreja? Vejamos. Nós vamos ver 3 textos aqui. 2 aqui à frente e um que eu vou pedir para você abrir. O primeiro deles, Gálatas 3, versículo 29. Diz assim: E se sois de Cristo, também sois descendentes de quem? De Abraão e herdeiros conforme a... Então, você não precisa nascer da carne de Abraão. Você não precisa ser literalmente da família judaica de Abraão para ser parte da promessa de Deus. Na realidade, todas as promessas que Deus fez para Abraão só se cumprirão porque quem foi fiel ao plano de Deus não foi Abraão, foi Jesus Cristo. Isso está no próprio capítulo 3 do livro de Gálatas. Quando Deus olhava para Abraão, ele não via Abraão. Tanto que Deus não prometeu para Abraão apenas a terra de Jerusalém ou Canaã. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4 que Deus prometeu para Abraão que a descendência, a geração dele, seria a herdeira de toda a terra. Isso está escrito em Romanos capítulo 4. Bom, um outro texto, Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, não no espírito e não segundo a letra. Deixa eu explicar isso na prática para vocês. Vejam como Deus, ele não leva tanto em consideração o fato de você ser ou não ser nascido de uma família literalmente judaica. Um exemplo, se Deus fosse levar isso em conta, quem de fato era o primogênito? Jacó ou Esaú? Quem era o primogênito de verdade? Jacó ou Esaú? Esaú. Mas nós sabemos que quem levou todas as bênçãos da primogenitura foi Esaú? Foi Jacó. Por quê? Porque para Deus o que mais importava era a obediência e a fé em Cristo Jesus. Um outro exemplo. Vocês sabem qual era o filho primogênito de Jacó? Sabe qual foi o primeiro filho que Jacó teve? Rúben, foi o primeiro filho dele. Mas Rúben perdeu todas as bênçãos da primogenitura, todas elas, que eram 3. O primogênito, ele tinha direito à descendência messiânica, à porção dobrada da herança que o pai deixava para os seus filhos, e ainda a bênção sacerdotal, ele era o sacerdote da família. Tudo isso Rubem perdeu. Alguém sabe por que Rubem perdeu a bênção da primogenitura, mesmo sendo primogênito? Porque ele dormiu com a própria madrasta dele. E por causa desse pecado, ele perdeu todos os privilégios de ser um primogênito. O pai dele distribuiu a porção dupla da herança, foi para José. Os filhos dele, Manassés e Efraim, entraram na bênção de Jacó. Outro, a bênção sacerdotal. Nós sabemos que a família sacerdotal não era os rubenitas. Os sacerdotes dos 12 filhos de Jacó, quem era? Os levitas. E a bênção messiânica também não foi da família de Rubem. Passou a ser da família de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ou seja, para o Senhor essa história da carne é o que menos importa. O Senhor, ele vê a promessa, porque tudo aquilo que nós recebemos graças a Deus, pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Nele nós recebemos todas as coisas. Vamos ler mais um texto? Romanos capítulo 9, abra aí a sua Bíblia. Romanos capítulo 9, versos 6 até o 8. Vejam o que diz. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Amém? Ficou claro? Então, quando você já parte de um pressuposto equivocado,
é lógico que tudo que você vai construir em cima